vão descer, quero orar mais. Fique de pé, meus queridos. Hoje não. Amanhã. Vamos lá para amanhã. Amém? Tudo vamos para cá. Senhor, meu Deus. Nós louvamos, adoramos, exaltamos teu nome, Pai, nesta noite. Pai querido, Pai celestial, continua falando conosco. Pai, usa o evangelista Valdeci, usa como um vaso, usa mais ainda. Para o meu coração, coração do irmão, coração da igreja. Continua sempre com autoridade, com unção, com virtude e com poder e com ousadia. Em nome de Jesus. Amém. São os irmãos passos, amém? Amém. Você que tem a tua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro das Revelações. O livro das Revelações é o Apocalipse, irmãos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Glórias a Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Até aqui, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Esse texto vai dizer, que eu e você um dia prestaremos conta com o nosso Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Santas o teu nome. E naquele grande dia não vai ter melhor e nem não vai ter, aleluia, graças a Deus, não vai ter melhor naquele grande dia, Todos serão julgados, grandes, pequenos, ricos e pobres. Aleluia, glórias a Deus, E nós prestaremos conta com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome. E a palavra vai dizer que aquele que não foi encontrado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. O lago de fogo significa o inferno. Aleluia, glórias a Deus. Então temos, aleluia, glórias a Deus, que estar com as nossas vestes limpas diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, Porque os dias que estamos vivendo são os dias maus na face da terra. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder e Deus de glória. A palavra está sendo pregada nas igrejas, nas ruas, mas muitas pessoas não dão crédito na palavra de Deus. Muitas pessoas estão se preocupando com coisas banais, com coisas do mundo. Aleluia, glórias a Deus. E muitas vezes se esquece do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder e Deus de glória. Aleluia, glórias a Deus. É como eu falei no culto na casa do pastor Elias ontem. Aleluia, glórias a Deus. A vinda do Senhor Jesus será como nos tempos de Noé. Aleluia, glórias a Deus. Quando Deus falou com Noé e falou que ia mandar o dilúvio. Aleluia, glórias a Deus. Noé avisou o povo daquela região. E o povo, aleluia, glórias a Deus, caçoada na cara de Noé, deu risada na cara de Noé. Mas quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mandou o dilúvio, aleluia, glórias a Deus, eles procuraram Noé, rogavam a Noé: Noé, deixa-nos entrar,
aleluia, glórias a Deus, mas era tarde demais, aleluia, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Então assim também será a vinda do Filho de Deus, aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus fala que Jesus ele virá como ladrão, ele não avisará o dia e nem a hora que ele irá voltar, aleluia, glórias a Deus. Então temos que estar preparados, aleluia, glórias a Deus, cada dia mais e mais na presença do Senhor Jesus, para que nós não venhamos ficar quando Jesus vier buscar a tua noiva, aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória, toda honra e toda glória dada a ti, aleluia, glórias a Deus. Deus ele nos tem preparado uma coroa, aleluia, glórias a Deus, uma coroa da vitória, aleluia, glórias a Deus, né? Como a palavra que diz, cada um será julgado conforme a tua obra, conforme o que você fez aqui na terra, aleluia, glórias a Deus. Então que nós vamos perseverar até o fim, aleluia, glórias a Deus, que naquele grande dia, você venha receber a coroa da vitória, aleluia, glórias a Deus, e que eu e você que estamos aqui nesta noite, iremos ouvir da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: vinde benditos de meu Pai, tome o reino que vos está preparado desde a fundação da terra, aleluia, glórias a Deus, santo é o teu nome, Deus de poder, Deus de glória. Que coisa mais linda, né? Nós ouvimos isso da boca do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, né? Aleluia. Nós entrarmos pela porta estreita, a qual a palavra diz, aleluia, glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória, santo é o teu nome. Então que nós devemos estar alicerçados na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes a prova vem, a adversidade vem, meu irmão, minha irmã, mas não é para nos enfraquecer ou para nos fazer parar no meio do caminho, mas é para nos fortalecer cada dia mais e mais na presença do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes o inimigo ele usa pessoas para, aleluia, glórias a Deus, para nos entristecer, aleluia, glórias a Deus, usa pessoas muitas das vezes para falar palavras que muitas das vezes machucam nossos corações, aleluia, glórias a Deus, mas Deus ele nos conforta, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Deus de poder, Deus de glória, santo é o teu nome, Deus de poder e Deus de glória, aleluia, glórias a Deus, né? E a palavra diz que, aleluia, glórias a Deus, será julgados os grandes e os pequenos. Naquele grande dia não vai ter maior ou menor, todos serão julgados por igual, aleluia, glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é nosso advogado, mas naquele grande dia ele será nosso juiz, aleluia, glórias a Deus, e ele julgará com justiça, aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória, toda honra e toda glória dada a ti, papai, aleluia, glórias a Deus. Que nós vemos subir o arrebatamento da igreja, e nós não devemos ficar aqui embaixo, aqui na tribulação, aleluia, glórias a Deus, porque, aleluia, glórias a Deus, os dias que estamos vivendo hoje são os dias maus, aleluia, glórias a Deus. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está mais perto do que nós pensamos, mais perto do que nós imaginamos. Os sinais estão aí, mas muitos aí fora não querem ver, muitos aí fora não querem enxergar, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes você fala de Jesus com uma pessoa aí fora, a pessoa ela dá risada da tua cara, aleluia, glórias a Deus. A pessoa muitas das vezes zomba, aleluia, glórias a Deus, mas naquele grande dia, aleluia, glórias a Deus, essa pessoa ela vai se arrepender por não ter ouvido a palavra de Deus, por não ter dado ouvido à mensagem do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória, santo, santo é o teu nome, Senhor, Deus maravilhoso e santo, Deus de maravilhas, aleluia, Senhor, glórias a Deus, aleluia, que nós possamos estar cada dia mais perto da face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais perto de Deus, aleluia, glórias a Deus, santo é o teu nome, Senhor, glórias a Deus, aleluia, santo, santo, santo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por mim e por você na cruz do Calvário. E muitos hoje rejeitam esse Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Ali na cruz padeceu nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado. Aleluia, glórias a Deus. Ele venceu por mim e por você naquela cruz. Aleluia, glórias a Deus. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele vive
para todo sempre. E nesta noite Ele se faz presente. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo, és o teu nome, Senhor Jesus Cristo, nos tremendo. Glória a Deus, aleluia. E naquele grande dia será aberto vários livros. E um desses livros será o livro da vida. Aleluia, glórias a Deus. Esse livro, ele, aleluia, glórias a Deus, ele conta a minha vida, ele conta a tua vida. E aquilo que você faz de bom ou de ruim aqui na terra. Essas são chamadas as obras. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome. Glórias a Deus. Que nesse grande dia, Deus venha julgar as suas boas obras. Aleluia, glórias a Deus. Que você venha ser merecedor, né? Aleluia, glórias a Deus, de entrar pela porta celestial. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitos não vão ter essa oportunidade. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a seara é grande, meu irmão, mas são poucos os ceifeiros, são poucos que querem compromisso realmente com o Senhor, são poucos que querem colocar a mão no arado. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder, Deus de glória. Aleluia, Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, sem exceção de pessoa. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Pregue, meu irmão, para o drogado. Pregue, meu irmão, para o homossexual. Pregue para a prostituta. Aleluia, glórias a Deus. Se Deus usar você para falar com alguém na rua, leva o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele não veio, aleluia, glórias a Deus, para os sãos, mas Ele veio para os pecadores. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele não faz exceções de pessoas. Aleluia, glórias a Deus, Deus de poder e Deus de glória. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder e Deus de glória. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Só coloca o meu primeiro, irmão. Glória a Deus. Você está louvando o hino para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus de poder e Deus de glória. Toda a honra e toda a glória dada a ti, ó Pai. Preste atenção na letra desse hino, que esse hino vai falar muito aos nossos corações. Glória a Deus. Vejo o Cordeiro assentado
assentado como Deus, e o meu caminho é de sacerdote a lei. Cura e perdão já recebi, pois o véu se rasgou e a face do meu Jesus, que todo mal levou. Cheio de Espírito hoje sou, pois pelo véu passei. Hoje o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como nos pães que acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado sobre ele. E o meu caminho é de sacerdote a lei. Passou pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães que acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Santos é o teu nome, Senhor. Então, a palavra está dizendo, né, que nós teremos um encontro com o nosso Deus, né, e seremos julgados pelas nossas obras. Aleluia, glórias a Deus, né? Satanás ele não veio somente para matar, roubar e destruir, mas o Senhor ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Então que nós, irmãos, vemos cada dia mais e mais se achegar nos pés do Senhor Jesus. Sei que não é fácil servir ao Senhor, né? No caminho teremos, né, pedras, muitos obstáculos, né, para vencer, né? Mas o Senhor Jesus ele não falou que seria fácil, né? Mas que nós, o mundo, teríamos aflição, que Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Mas para que nós possamos vencer o mundo, temos que estar alicerçados na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome. A palavra fala, glórias a Deus, aleluia. E quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Aleluia, glórias a Deus. A nossa força, ela se renova cada dia mais e mais na presença do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, hoje nós tivemos uma tarde abençoada, né? Nós fomos fazer o projeto Evangelismo nas ruas
E é um projeto, meus irmãos, que é gratificante, né? Porque aonde a gente passa com a caixa de som, né, falando do amor de Deus, muitas pessoas saem para fora, muitas pessoas, né, louvam junto também, dá glória a Deus. Algumas pessoas, né, fecham a porta, muitas pessoas, né, caçoam ou desmerecem, né? Mas o importante é a palavra do Senhor ser anunciada. O importante é nós cumprirmos o ID do Senhor, né? Aleluia, glórias a Deus. Então, nós tivemos uma tarde maravilhosa hoje na presença do Senhor, e agora também estamos tendo a oportunidade, né, de estar aqui na presença do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Muitos queriam estar aqui nesta noite, mas não podem. Muitas das vezes estão no hospital, enfermo, aleluia, glórias a Deus, ou muitas das vezes, né, aleluia, glórias a Deus, estão trabalhando, né, glórias a Deus, aleluia. Mas nós hoje, nesta noite, somos privilegiados de estarmos aqui ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então essa é a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos. Eu não vou passar daqui, porque se eu passar daqui, não será de mim, mas será do meu próprio eu, da minha própria carne. Amém? Então que vocês fiquem com essa mensagem no teu coração. Aleluia, glórias a Deus, né? Que nós devemos cada dia mais e mais se santificar, né, na presença do Senhor Jesus, né? Glórias a Deus, aleluia, porque sem fé, né, é impossível agradar ao Senhor Jesus, né, meus irmãos? Glórias a Deus, desde já, eu agradeço pela confiança do pastor, aleluia, glórias a Deus, e que você fique com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, né? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao teu coração. Eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus.